gente, tá no ar mais um episódio do Conversa Fiada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas tu tá nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, nos acompanhando. Então, sejam muito bem-vindos. Tá no ar mais um Conversa Fiada dessa semana com um baita entrevistado. E sabem que eu tava vindo pra cá e tava pensando que eu faço esse misterinho, mas a pessoa clica no nome do entrevistado. Então eu não preciso fazer esse mistério pra quem é, mas eu vou seguir fazendo esse mistério. Quero lembrar vocês que a gente tá no Instagram, no YouTube, TikTok dançando. no TikTok, aquela rede social de jovens. O Leandro vai dançar um dia desses. Sim, Eu sou a Amanda Munhoz, tô aqui com o Leandro Bess. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, melhor agora, com essa turma toda aqui reunida. Bora. Então nos sigam, nos ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal. Toda semana tem cortes e muitos entrevistados. A gente tá no Spotify também. Vai viajar, nos coloca pra ouvir. A gente é uma excelente companhia. Verdade. Né? Verdade. Até um amigo meu, motoboy, gosta muito da gente de ouvir a gente também. Verdade, a gente é muito ouvido com os motoboys. Um abraço pros motoboys todos. Obrigada, Leandro. Obrigada por essa referência. E os nossos patrocinadores, antes da gente Vamos lá. anunciar nosso entrevistado, que o nosso entrevistado Eu diria foda. que é uma entrevista sagrada hoje, né? É. O Amoretti Souza, Não advogados pode falar associados. palavrão. Não. Amoretti Souza, advogados associados. Bar do Beto, onde a conversa é fiada e a fiada rola solta. 4T Construtora, construindo com competência. O homem também entende de construção, também é o nosso entrevistado. É verdade. Opinião Produtora, porque o show não pode parar. Frederis Turismo, viaje bem, viaje Frederis. Baterias Pampa, soluções em baterias há 63 anos. Lamieco, revestimentos ecológicos. Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil. Acesse tiofertas.com.br e confira, dona Amanda Munhoz. E a Dula, que tá com a gente. Dula, cafezinho pra Dula. Quem tá ajudando o Leandro a se manter com cafeína no corpo. Hoje é meu 20º já. Então, vamos ao nosso entrevistado. Que honra receber Jesus Christian. Christian Dionísio, seja bem-vindo à Conversa Fiada, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Grande Christian. Christian. Conversar um pouquinho sobre todas as coisas. Muito legal, muito bacana. Jesus Christian tricolor ou Jesus Christian colorado? Tem as duas versões, né? Mas a minha preferida é a colorada. É a colorado. Mas o que o freguês pedir, nós estamos... Não, eu vou bem nisso. Eu me comporto bem nesse quesito. Christian, deixa eu te perguntar, antes da gente falar sobre teu novo momento, eu quero muito saber, porque eu tenho curiosidade, como é que tu transitar muito bem entre as duas torcidas? O Paulo Paixão esteve aqui com a gente, e também é um nome que transita muito fácil nas duas torcidas, e eu sempre conto a história que o Tinga fala quando se perdia Grenal, tu não podia pegar a pizza na porta da tua casa que vinha corneta, e as duas torcidas te amam. Não é uma coisa fácil, não é? Principalmente teve que ter resultado esportivo dentro de campo, tanto de um lado quanto do outro. E para mim, na minha humilde opinião, comportamento. Respeito. Respeito, postura. Eu acho que isso foi o fator principal que levou a chegar nesse estágio, né? Porque a gente sabe que, por mais que tu esteja tanto de um lado quanto do outro, a gente entende. Eu sou gaúcho, eu sou de Porto Alegre, nascido e criado aqui. Eu sempre entendi bem que era a rivalidade Grenal, desde criança. Ainda antes de pensar em jogar futebol em clube, ou sonhar que ia ter a oportunidade de jogar em Grêmio Internacional, eu vivia isso, né? Dentro da minha casa, com meus pais, lá com meus irmãos, minha família. Então eu consegui entender bem isso e através da postura cheguei até aqui. Tá, e a gente tava conversando e eu sempre vou te fazer essa pergunta. Toda vez que a gente se encontrar, eu vou fazer essa pergunta. O Christian pequenininho vestia qual camisa? Até os 12, 13 anos, quando eu venho pra escolinha do Grêmio. Gremista. Teu pai e tua mãe gremistas também? Colorados. Colorados. E eu irmãos? tinha um tio, irmão da minha mãe. Mais velho, o irmão da minha mãe. E da onde? Foi do tio, então que saiu esse desvio. Tio Ari que começou, dava camisa, dava chuteira e tal. Gremistão doente. Porque aí foi indo, mas como eu costumo dizer, depois brincando, logicamente, né, com todo respeito sempre, depois eu vim conhecer o lado bom da força. Com todo respeito. O lado bom da força, o lado vermelho, né, onde eu consegui ter as oportunidades, consegui crescer como profissional, como ser humano. Para mim, o mais importante é isso.
né, melhorar sempre como ser humano, porque isso aqui é uma passagem que a gente tem aqui no futebol, passa muito rápido. E o que fica são os ensinamentos. Então ali eu consegui, né, mudar a chave e cheguei, tive sorte, muito trabalho, essas coisas todas que a gente já entende bem como que funciona. E o Christian nunca foi um cara de provocar, né? Nunca foi aquele, aquele cara, o cara que fazia gols em clássicos, em jogos importantes, mas nunca foi o cara de deboche, né? Aquele cara de tirar onda, assim. Então acho que isso também contribui muito, né, Christian, pra ser respeitado. Não, mas é verdade. Nunca foi o cara de, né, de debochar, de tirar onda. Não. Ainda que tu tenha jogado numa época que muita gente fazia isso, né? E uma coisa importante... Parceirão dele, era o que fazia muito. É uma coisa muito importante, eu acho que tem que enfatizar aqui, que eu saio do Inter, né, eu jogo no Grêmio na base, escolinha, eu vou pro Inter na base, chego no profissional, jogo no Grêmio e depois volto pro Inter. Não, sim. Isso é uma coisa... Tu não só joga no Grêmio, muito difícil de acontecer. como o gol que tu faz, tu salva o Grêmio do rebaixamento e faz um gol no Inter. 2003. No Beira-Rio. No Beira-Rio. No Beira-Rio. Difícil. E o que ele faz? Qual é o outro detalhe? Corre na frente do social pra comemorar. Difícil. Tá, mas tinha nos que ser. ensina como que vira essa chave assim tão fácil. Não, é o profissionalismo. Sim. Né? A gente, como atleta, é o que eu digo, eu sempre fui um atleta. Eu procurei sempre, né, separar muito as coisas. O lado profissional, pessoal. Né? Então, sempre me preparei psicologicamente para isso. Tá, mas sempre. eu queria te perguntar, tu sai do Inter e vai pro Grêmio. Quando tu chega no teu primeiro contato com o vestiário, não tem aquela piadinha assim do pessoal, um colorado aqui... Não, ia depender muito, claro que havia dúvida, até o próprio torcedor do Grêmio na época, né? Havia essa dúvida de qual seria a performance, o que ele vai fazer, O que tá fazendo aqui em Grenais. em Colorado? Principalmente em Grenais, né? O que vai acontecer, o que esse louco vai fazer, o que ele vai aprontar. E aí eu vou lá e dou a resposta, né? Talvez seja também muito por isso. Acho que o profissionalismo ele tem que imperar, tem que ser uma coisa que a gente não pode abrir mão, negociar. Né? E foi o que eu fiz, eu me concentrei para aquilo e deu muito certo. É que depois de ser do Inter, né, o que já é vendido pro PSG, Sim. ainda passa Bordeaux, Bordeaux, Palmeiras emprestado Palmeiras e Galatasaray. E Galatasaray antes de voltar pro Brasil, para voltar pro Grêmio, no caso. Sim. Então ainda tinha dado um respiro Sim, antes, sim. né? Tinha visto o mundo, tinha falado francês já falava francês. Ele fala francês, nosso convidado. Olha aí. Vê só. Um tipo, Fala mais que o Neymar. Não, Neymar não fala, né? um pouquinho. Que loucura, hein? É. E, Christian, me diz uma coisa, tu não ensinou, assim, esse ser atleta pro Fabiano, no caso. O Fabiano é uma peça rara. Quase foi Meu vereador. Meu parceiro. É que cada um tem uma característica, né? Sim. O Fabiano jamais jogaria no Grêmio. Não, eu acho que não. Talvez não. Uma peça, uma figuraça. Mas que figura. o Fabiano, me lembro bem o grau do 5-2 do Olímpico, né? Sim. Que, tu foi expulso também, né? Foi logo no início. Expulso. Faz gol e é expulso. Né? Uhum. Aí o Fabiano, ele faz o gol e imita um coelho, né? Que eu acho que era Páscoa, né, Cristian? Acho. Sim. Não, ele vai... Parece uma salamandra. Uma cobra. E vou te dizer, essa foto tá no túnel do Beira-Rio. É verdade, Essa foto tá no túnel do Beira-Rio. A comemoração é engraçadíssima. É muito engraçado. Ela parecia um coelho. Tá. Uma peça. E mais engraçado ainda, eu sei que tu teve um cachorro com o nome de Fabiano. Sim, homenagem a ele. Ficou puto comigo. Ficou bravo? Cara, tá tranquilo, tá tudo certo. Mas da onde que surgiu? Era pra homenagear mesmo? Isso, era uma homenagem. Um Rottweiler. Pô, Rottweiler pelo menos. Podia ser um poodle? Não, imagina. Mas era mais parecido com ele, perfil físico e tal. Forte, assim, né? Atlético. Mas é uma festa no vestiário também. O Fabiano era um cavalo jogando, né? Não, de força, né? Uma força impressionante. Um jogador moderno. Hoje daria muito bom aí É verdade. No mercado. É verdade. Essa homenagem pega, né? Homenagear os amigos com o nome do cachorro. Não, que figura. Ele não fez não botou um cachorro no nome Christian? Mas quem é que ia cuidar o cachorro? Não tinha como. Não dava, é possível. Não tinha como. O Fabiano não ia dar certo. Imagina o Fabiano com cachorro. Imagina, não ia dar certo. A combinação não ia dar. O Fabiano, uma vez eu entrevistei ele falando que... Eu perguntei pra ele, nem me lembro o que foi a pergunta assim, mas aquelas coisas de vestiário, e ele tem uma fama de estar sempre cheiroso, né? Sim. E ele fez uma coisa assim, mas eu botava um perfuminho e essa pintinha aqui fazia um estrago. Ele era ligeiro. Só ele, Christian? Ele era ligeiro.
Não, mas tu imagina, né, com 20, sei lá, naquela época a gente tava com 22, 23 anos. Não tem como, né? Difícil. Muito difícil. Não tem Tem que ter como. Não tem como, muito Tem que ter bom. um controle muito grande. E dá pra entender, então, algumas loucuras que o Neymar faz por aí, tu entende? Eu tenho a oportunidade, às vezes, de estar lá com eles, principalmente agora nessa época de Paris. Só que eu não mostro nada. Mas Com eu tenho eles acesso. quem? Com o Neymar, com o pai, eu chamo de tio, né? Neymar pai. Vê só, tio. É muito meu amigo. A gente conversa. Se no caso a gente bastante. quisesse ligar pra ele agora, a gente conseguiria no WhatsApp. Se ele atender, talvez. Mas poderia mandar mensagem. Manda então, diz que tu tá aqui, tira uma foto com a gente pra ele vir. Vou mandar pra ele, vamos fazer depois. Tá, Pode me fechou, cobrar. fechou. E, cara, é difícil segurar. É um mundo surreal, é uma coisa assim que, eu vou dizer, o Neymar ainda consegue fazer coisas muito boas ainda, por tudo que ele Sim, move, sim. entendeu? Tudo que tem no entorno. Não é uma coisa fácil pra se manter assim, né, no É muito topo. fácil, Christian. Não, fácil não é, porque foi Não, conquistado. claro. Não, mas né? depois, agora já conquistamos, Mas assim, o tudo é nível, muito... o nível que eles estão, eu não vi ainda em nenhum jogador de futebol brasileiro tá nesse nível. Mas o que tu fala, assim, de, Tudo. vamos pra Angra, tamo em... Angra. Não, mas aí vamos lá, tamo em Paris, vamos pra Angra. E Não, né? Sim, jato. É jato Graças a Deus, né? Sim. São pessoas que são bem-sucedidas e que trabalharam muito, que trabalham muito Sim, para isso. sim. Né? A condução, às vezes as pessoas falam, mas poderia ter feito isso e aquilo, mas lá no final são outras coisas que Claro. pesam, né? Mas a condução é muito boa. E eu digo para vocês, não é fácil manter nesse nível assim por muito tempo. É muito difícil. E é um outro mundo digamos, de atletas super ricos, eu acho, né? Sim. Só um exemplo, agora o Suárez, quando o Grêmio foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, ele estava suspenso do Brasileiro e o time foi para Santos, né? E ele veio de jatinho para Porto Alegre, sabe? Então, É outra realidade. É outra realidade. é outra coisa, É né? outra Outro coisa. mundo, né? É outro mundo. Agora, falando em PSG, Christian, que tu conhece muito bem, que tu é ídolo, inclusive, o PSG fez muitos gols por lá. Por que tu acha que o PSG de Messi, Neymar, acabou não dando certo, hein? Não ganhando a Champions, por exemplo? Eu acho que às vezes que converso com o pessoal lá, que tu tem a oportunidade de lá estar, eu digo que para te ser campeão de Champions League, isso e aquilo, é um clube jovem ainda. Por incrível que pareça, o Paris é muito jovem. Precisa, não é só o dinheiro, não é só ter as grandes estrelas, tu precisa criar ali uma mítica, precisa criar algo mais que isso. Não é assim, pô, muda tudo, agora vende todo mundo, como tá acontecendo no Chelsea hoje. Entendeu? Chega lá, troca o dono, vende 10 jogadores, faz 2, 3 bilhões de euros e vai lá e contrata. O mercado tá nisso. E eu não acredito muito nisso. Não acredito. Eu acredito na sequência. Se tu for analisar todos os grandes clubes aí que ganharam, eles mantiveram os grupos, eles trabalharam. Olha, o Guardiola. O Guardiola é um exemplo. Sim. Trocou 2, 3 peças ali a cada ano para conseguir chegar. Mas a base é aquela ali. E o Paris foi mudando, vai mudando, projeto esportivo, muda o diretor de futebol, muda o treinador, aí sai o Tuchel, vai lá pro Chelsea, ganha, né, sequência. Então, são ajustes, no meu ponto de vista, são ajustes que deveriam ser feitos na política interna do clube. Né? Não só na política financeira, mas em si na política desportiva. Mas tem pessoas lá que podem... No caso, por exemplo, hoje a gente, não sei se tu concorda, mas me parece que sobretudo a Europa é dividida entre, eu digo, quem ganha na Europa, né? Sim. Inglaterra e Espanha, né? Pelo menos quem se destaca mais. O Real Madrid e o Barcelona agora tentando retomar caminho, né? E os ingleses, claro. Liverpool, Manchester, enfim. O United um pouco menos agora, né? Perdeu um pouco do status. Mas tu acha que a grande competição do futuro realmente ainda vai ser Inglaterra e Espanha? Talvez a Espanha pela tradição e a Inglaterra pelos investimentos? Ou a coisa muda um pouquinho aí adiante? Não tem como. A Premier League hoje não tem como competir. Não tem como, né? Não. A Ligue 1, a Bundesliga, não está num estágio abaixo. Eles estão todos, mesmo a Liga Italiana, eles estão num estágio tanto financeiro, principalmente financeiro, né? Porque hoje o mercado está todo virado. Hoje, se vocês forem analisar o mercado hoje de transferências, se espera todo o mercado, todos os grandes clubes da Europa hoje, eles esperam os movimentos dos clubes ingleses para depois né? fazer os movimentos. Ou seja, eles hoje... Segue o líder.
Indiretamente falando, eles trabalham para revelar jogadores para vender para a Inglaterra. Uhum. Na Europa mesmo. Na Europa. Os europeus Se pegar mesmo. na França, você vai ver que a França, ela vende, principalmente o Mônaco. O Mônaco não ganha nada há não sei quantos anos, Uhum. mas vende jogadores todo ano para a Inglaterra. É um modelo de negócio. E é uma mudança rápida, porque, por exemplo, tu vai pro PSG em 99, né? 99 a 2001. 99 a 2001. A Inglaterra não era o que é hoje, né? Mas aí A eles mudança entenderam. é rápida, né? Eles entenderam. Como está acontecendo aqui movimentos minimalistas, do meu ponto de vista, em relação às SAFs. É o futuro do Brasil. O futebol brasileiro crescer, né, valorizar um pouco mais a venda de atletas, a gente investir mais na formação de atletas. Uhum. A gente sabe que a gente está tendo muita dificuldade em revelar grandes jogadores. Parecem jogadores esporadicamente hoje, comparado ao que era antes. Uhum. Mas por que, Christian? É a formação. É aquilo que a gente estava conversando fora do ar. A qualidade da formação. Ter jogador de bola e ser atleta. É isso. Tem que encontrar um meio termo aí entre ser jogador de bola e atleta. Dias atrás, que a gente falou em base, né, teve um grau sub-20, né, no Beira-Rio, a Copa do Brasil, jogo único, e daí foi definido nos pênaltis, né, 1-1, Sim. o Luca do Inter fez um gol nos acréscimos, aí foi pros pênaltis, o Grêmio passou nos pênaltis daí. Mas eu assisti todo o jogo, eu fiquei impressionado, isso era sub-20, com como eu não, pelo menos não encontrei nenhum guri entre os 22, 25, 30 que entraram, sabe, que pensasse, pô, esse cara ano que vem é titular do Inter ou do Grêmio. Não vi ninguém, cara. Não vi ninguém. Sabe que talvez tenha sido por ser um clássico, daqui a pouco, mais nervoso, enfim. Mas eu, sinceramente, olha, eu fiquei bem preocupado. Não vi ninguém que tenha chamado a atenção. É complicado, porque ainda mais que é o último estágio. Né? Pois é. É praticamente o último passo até os profissionais. Alguns já deveriam estar no profissional. Já o Luca, por exemplo, baixou para jogar, né? Está no nível mais adiantado de formação. Está, né? Mais pronto, preparado para fazer essa transição de base e profissional. Isso depende de quem escolhe os jogadores. Único exclusivamente, entendeu? Quem trabalha, quem escolhe. Prospecção de atletas e depois que trabalho. Isso tu fala com propriedade, né? Hoje é isso que tu faz. Eu faço mas eu faço numa escala muito menor, não a nível de clube. Sim. Né? Então, se tu trabalhar com 5, 6, 8, 10 atletas uma coisa, dentro de um clube é outra totalmente diferente. Mas é que eu falo, tu precisa entender. Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar com pessoas e tal, que estão mais ligadas dentro dos clubes, tanto de Grêmio quanto internacional, eu digo, precisa entender a cultura e o DNA do clube. Entende? Eu acho que isso precisa ser revisto aí a médio e longo prazo. Não é xenofobia de nada, né? Contra ninguém, mas a gente está mudando o nosso perfil. Futebol gaúcho hoje, se tu pegar a base Grêmio Internacional... Se tiver 10 gaúchos de 300 jogadores, é muito. Ou seja, isso muda bastante. Sim, na identificação também. Identificação, né? Por exemplo, como eu falei para vocês aqui há alguns minutos atrás, eu era criança e eu via os Grenais. Né? Hoje, daqui a pouquinho, vamos pegar o exemplo do Ricardo Matias, ele estava vendo Flamengo e Fluminense lá no Rio quando ele tinha a minha idade. Uhum. E hoje ele é jogador do Inter. Uhum. É diferente. Né? Não tem a mesma identificação. Então, o que acontece com isso? A gente precisa rever algumas coisas. Não estou dizendo para mudar nada. Só estou dizendo que o jogador, quando chegar aqui, ele precisa entender a nossa cultura. Uhum. Entendeu? E isso está influenciando a médio e longo prazo, já está influenciando já na nossa formação. Turquia foi o lugar mais confuso que tu esteve, não? Não, era de boa. Apesar de eu não entender nada do que eles falavam. Muito difícil. Mas era de boa. Eu morava perto do CT. Melhor que Japão? Não, Japão é melhor. Japão é melhor. Japão não entendia nada igual, né? Não entendia nada igual, mas eu tava mais tranquilo. Não entendeu pra não entender. A Turquia é mais parecida conosco aqui, é mais agitado, mais em Galatasaray, né? Mas no Japão não, no Japão era de boa. Tranquilo. Era só andar na linha no Japão. Sim, atravessar a rua no lugar certo. Mas Turquia, o que tinha de confuso, assim, parecido com a gente? Não, o estilo de vida que nem o nosso, assim. O turco é apaixonado por futebol, aquela loucura toda. No Japão não, o japonês já é mais calmo. Tá, a gente tava num assunto super sério, mas eu quero voltar pra Gandai. Vambora. Eu quero mais detalhes, assim, da vida do Neymar. Do que tu foi? Tu disse que tu não posta nada, tá bem. O que tu pode nos contar, assim, que, né, tu não... Tranquilo.
Vocês não têm noção do que ele é tranquilo. Tem a hora que tem que quebrar e vai quebrar, normal. Tá, mas festa Aí dele não tu já preciso foi, nem eu Christian? dizer. Não, eu já Não? fui numa. Foi no... Onde? no- Onde foi? No poker, há 2 anos atrás. Mas aonde? No Brasil? Em Itapema. Foi lá na boate lá, agora eu esqueci o nome agora. Tá, e aí? Muita gente? Me conta, eu quero Tava saber. cheio, tava cheio. Mas foi poker. Mas ele jogou, ele tava lá. Jogou, acho que ficou em terceiro. Ele joga muito poker. Joga muito. Será que tem alguma coisa que o Neymar faz mal? Não sei. É. Mas ele joga muito. Ele é bom menino, Essa imagem às vezes, Eu que vou te passa, falar uma coisa, eu sou Neymarzete. essa Mas imagem que eu passa sou bem assim, atrás Neymarzete. deles, é que eles vivem no mundo deles, eles não precisam de nada, nem de Sim. ninguém, eles fazem as coisas que eles acham que é certo. Ponto, é assim, não tem essa coisa de querer virar um bom moço, isso e aquilo. Eles são assim. Profissão, eu queria ser amiga do Neymar. Amiga Anturrage. Entourage. Mas, falar em Neymar ainda aí, agora, desculpa Não, você tu é sempre, não. tu é sempre a parte séria do programa, mas tá bom. Essa escolha dele pelo futebol árabe, o que te pareceu? Dinheiro. Não, claro, grande 31 desconto, anos. Lógico, mas É, 31 parte anos. competitiva assim, Christian, o que te pareceu? A escolha dele? Cara, mas eu faria o mesmo, É? talvez. Faria o mesmo. 31 anos. É o que eu falo, é difícil se manter. É a mesma coisa tu perguntar pro Messi por que ele foi pros Estados Unidos. Mas o Messi tem 35 para 36 e ganhou anos. a Copa do Mundo agora também, né? Mas daqui a pouquinho a Copa do Mundo do Neymar era outra. Tipo? Entendeu? Não. A do sei lá. Brasil, tu disse? Não, tô dizendo a Copa do Mundo do Neymar. Ah, sim, né? No sentido de... Não outra. tinha o mesmo Objetivo. objetivo. Sim, entendeu? E ele vai vir pra seleção, tanto é que foi convocado. Sim. Agora, e vai Mas continuar ele vindo. tem alguma coisa pra dar pra seleção ainda, tu acha, não? Só o tempo vai dizer. Aí é o tempo, é o trabalho que ele vai estar Eu acho disposto que a pagar. tem, gente. Não, tecnicamente não se discute. É, pelo amor de Ainda Deus. é o melhor jogador brasileiro. Já há 10 anos. Você já percebeu isso? Que Melhor que o Vini ainda. há É que 10 também não anos. surgiu mais ninguém, né, Christian? Vamos combinar, É, né? há 10 anos o Neymar tá aí puxando a fila Claro, da não, seleção sem dúvida, brasileira. sem dúvida. sem Não dúvida. tem como. Neymar, pra mim, na seleção é... E quando o Neymar não tá, Incontestável. a coisa é normal. Mas a gente é já viu isso. Claro, Tu não, tá não. contestando o Neymar na seleção. Tu tá é isso, forçando não é isso. essa barra aí, né? É que a gente sai de um... eu não sei se o Christian vai concordar, mas a gente sai de uma seleção 2002 com craques. Ah, sim. Com vários craques. Com muita gente boa. A gente teve aqui com o Emerson dias atrás. Sim. Poxa vida, o Emerson também é um jogadoraço, cara. Uhum. Né? E a gente sai de uma seleção de muitos craques para 2006 ainda com muitos craques também. Sim. E aí tem um abismo, Christian. Tem um Sim. abismo. Tem uma seleção que ninguém sabe quem é hoje a seleção brasileira. Mas é aí o que eu falo. Isso é um movimento silencioso que está acontecendo no futebol brasileiro que as pessoas não estão se dando conta. Não tem uma identificação hoje, por exemplo, tem jogadores que saem cedo, certo? A própria torcida não sabe quem são os jogadores, às vezes. Pois é, não, é isso que eu tô dizendo. Uhum. Hoje a É? gente tem uma seleção europeia hoje, na verdade, né? Sim, entendeu? Então, tu vai ver na ESPN lá no Sim. Champions League, Sim. tu vai ver os Ó, jogadores. esse é brasileiro, ó, esse aí é o brasileiro aquele convocado. Agora daqui não tem ninguém. Uhum. Porque, teoricamente, sempre foi assim, né? Culturalmente falando, os melhores jogadores do Brasil estão fora do país. Não se discute isso. Isso é um processo que vai demorar muito tempo para virar essa chave. Vai demorar muitos anos. Talvez aí com esses movimentos de SAF, com dinheiro, com investimento externo, que tenham um poder maior aquisitivo para segurar os jogadores. Mas mesmo assim a gente não pode esquecer que isso é um negócio. Uhum. Sim. Né? Tu acha que passa pelo treinador da seleção tudo isso? Que a CBF não sabe o que vai fazer também Mas decisa muda e o o jogo... treinador, ele está sempre os mesmos. Não tem o que fazer. Porque é assim, não vai conseguir mudar. A curto prazo eu acho muito difícil. Entendeu? Tu vai deixar de repente de convocar um jogador que está jogando lá no alto nível, numa Premier League, num nível técnico, físico extraordinário, para levar um jogador daqui do Brasil. Sim, tanto que a última convocação, acho que o único que jogava no Brasil era o Cebolinha ainda, né? Na última grande convocação do Tite ainda, né? Existe uma diferença muito grande ainda entre a exigência física, enfim, de tudo, entre o futebol europeu e o... Mas nesse ponto, Cristian, a seleção não devia jogar mais do que tá jogando?
Do que a gente viu as últimas seleções, pelo menos? É, Já que é muita gente da Europa? sim, mas outra coisa. É muita gente da Europa. Quem são hoje os principais jogadores do futebol europeu? Nenhum brasileiro. Pronto. Tá aí a Sabe, resposta. sabe que acho que era o Tinga que falava isso também? Acho que era o Tinga que falava isso, que um vestiário só é campeão se tem mais de uma liderança. Um vestiário com uma liderança só, o Inter há pouco passou por isso com o D'Alessandro, né? Uhum. Não vai ser campeão porque é um líder só. Sim. Tu concorda com isso também? E a gente vê que os convocados da seleção, os nossos jogadores da seleção também não são protagonistas no time deles, né? Não. Sim. Não. Hoje tem seleções, hoje a Bélgica, a Espanha, tem jogadores hoje, que são líderes nos grandes clubes da Europa e a gente não. Me diz hoje. Qual é um jogador brasileiro que é líder hoje? Casimiro, talvez? Mas já no nível de Manchester. Ah, sim, num time que já é de segunda linha nesse momento, né? Sim. Competitivo, pelo menos, né? Sim. Não vai Mas lutar eu por título. não tiro mérito nenhum, longe Sim, disso. sim, Só sim. tô dizendo Só tá que... analisando. Não, claro. Certo? Não, mas Por exemplo, é um vamos pegar o bom Gabriel argumento. Jesus lá no City, ele não jogava. Hoje ele faz um monte de gol no Arsenal. Uhum. Mas não é o mesmo nível. Sim. Sim. É diferente. Sim. Entende? É diferente. Cristiano sempre foi assim, de falar baixo, tranquilo. Nada. Só quando eu entrava no campo que eu me transformava. Tem sangue nesse. Sim. Aí eu Porque é pensava, tranquilo, assim. O que te tira do sério, Christian? Tô vendo que. não, às vezes eu É? acelero um pouco. Hoje eu tô mais Mais calminho low aí. profile. Tu joga bola ainda, não? Não, Nada? só treino. Nada às de vezes. esporte? Nada de esporte. E tu fora do ar tá ameaçou falar mal de beach tênis. Por favor, não vamos falar mal de beach tênis. Não falei mal do beach tennis. Eu falei que do planeta que eu venho isso não existe. Mas eu não falei mal, longe disso. Mas tu segue, tu faz alguma atividade, não? Sim, Não eu te treino. chamam pra aquela... Ó, tá faltando um, vem, Christian. Não. Chama, mas eu não Chamam? vou. Eu fujo. Vamos jogar. Tá, Me espera. uma vez que outra. E olha lá. Mas tu vai e aí... Eu vou, às vezes fico no banco, entro no segundo tempo. Jogo um pouquinho. Chinelinho, saio. né? Mas não dá mais. Mas- Eles querem que eu faça o que eu fazia 25 anos atrás. Ah, não pô, dá, não dá. Impossível. É impossível, não tem como. Mas tu faz gol ainda. Quando tu entra, faz gol. Não, mas se deixar eu faço. Mas como eu não jogo muito, então eu não faço. Ô, Cristian, como é aquela história do... A primeira vez que tu foi a Portugal, que teve que fingir um casamento lá, enfim. Fingiu um Confusão, casamento? né? Sabe nada dessa a ver. história? Não. Nossa. Uma confusão danada. Fingiu Deixa um isso em casamento? off. Não, deixa isso em off. Não, conta pra nós. Não, isso aí não dá. Como assim? Tá, mas a gente omite nomes aqui, a gente não fala de nomes. Não, mas não, é. Eu lembro assim, né? Aí depois, eu vou contar a segunda parte dessa história. Que essa parte é muito legal, muito Tá. legal. Aí depois de alguns anos lá, com passaporte e tal, tem até hoje. E aí deu aquele problema todo dos passaportes lá, Sim. portugueses, de alguns jogadores brasileiros lá na Europa. Então, chego um dia no treino, em Paris, lá, chego no treino e tal, entro. Polícia judiciária. Sabe? Ah, meu... O quê? Não fiz nada, não. Aí me chamam lá e tal. Te chamaram ainda. Me chamaram, porque estavam investigando todo mundo. Estavam fazendo lambança. Até o Vampeta fala sobre isso aí no episódio dele. Que ele disse, pô, é lá da Bahia. Como é que você... Meu pai e minha mãe é baiano e você mais fácil ser angolano do que português. Aí eu chego lá e tal. Chego na reunião com o pessoal Da do polícia. vestiário da polícia francesa. Aí os caras começam a fazer pergunta e tal. Pegaram meus documentos, eu peguei e entreguei os documentos. Pergunta em francês. Sim, mas tinha uma tradutora. Naquela época eu não falava bem. Não entendia 100%. Naquela época, percebe a Isso sutileza. era o primeiro mês de França. Foi logo no início. Aí eu peguei e entreguei a documentação. Ok, perfeito. E botaram lá em máquina, fizeram, Eles inspecionaram. estavam vendo se era falso mesmo. Isso, e não era, porque eu não tinha como. Beleza. Aí o cara me fez uma pergunta, em francês e tal. E a tradutora falou, mas como é que tu fez isso? Ele perguntou pra mim. E aí ela falou, tá falando isso. Aí eu falei pra ela, tá, mas me diz uma coisa. Pergunta pra ele se amor tem idade. Tu com 18 anos casou com uma mulher de 35. Eu falei, e?
Preconceito, pô. Eu falei, ih. Ainda chamou Ah, o o cara bruxão de pegou- O cara preconceituoso. falou assim, ó. Tá, vai embora. Mandou embora, deu 5 minutos, vai embora. Ai, incomoda. meu Deus. Vai incomodar, vai embora. E tu segue com esse passaporte? Sim, Entendeu? Ah, tá certo. sim. Tá, e qual foi o jogador, assim, foi o Vampeta? O mais gandaia com que tu já jogou? Bom, o mais engraçado, tem aí o Amaral. O Amaral, Amaral, sim. Eu boa. falei com ele ontem até. Vi chamada. Amaral. Avisa pra ele que o Conversa Fiada é muito legal quando ele estiver por aqui pra vir Sim, pra cá. vamos combinar. O Amaral, o Amaral é muito Vampeta. Falo com eles direto, assim, quando tem... Vocês têm grupo de WhatsApp? Não. Mas Não, a gente chama direto, assim, quando começa a brincar, falar alguma bobagem, eu ligo pra eles. Aí- Mas são muito zoeiro. O Vampeta deve ser... Não, Acho que o Vampeta é pior que o Amaral, não é? Não, o Vampeta tá louco. Aquela é uma lenda. É uma Não, lenda. uma lenda. Me conta alguma coisa que a gente não saiba do Vampeta. Ele é uma figura. Figuraça. Aquele lá, só de lembrar... Tu chegou a ver a G Magazine dele, não? Não. Não, deixa ele pra lá, vai. Nem me passa do meu lado, se A vira. gente perguntou pra uma outra pessoa que também disse, não, vem cá, não me lembro quem Só que me foi. faltava, né? Não lembro quem foi. E outro, tava todo dia lá comigo, eu vivendo lá um tempão Já juntos. conhecia. Em seleção, no clube. Tá, mas ele contou pra vocês que ia fazer as fotos? Isso foi em 98, Não acho. me lembro, né? 97. Não me lembro também. Ele ainda tava aqui. Eu também não vi a tinha saído. revista, tá? Só pra Tá, mas- deixar claro. Ah, né? é. Não, só pra deixar claro Assim aqui. espero. Ah, Eu também não vi, vamos deixar claro. tu nem era nascido. É, nem era... Não. Mentira, era assim, 98 era assim. Não falou nada. Mas tu era amigo dele nessa época, não? Na seleção. A gente Ah. veio conviver em 2001 só, foi Sim. bem depois. Quando Não, ele bem sai da depois Inter não, de né? Milão, 98, uns 3 2000. anos depois. Depois sai da Inter de Milão, vai pra Paris. Mas não tem aquela zoeirinha assim? Não rolou uma zoeira? Do quê? Das fotos dele? Não, ele só fazia lambança. Tá, e tu chegou a concentrar com ele, não? Não, lá na Não? França é cada um. Ah, cada um num quarto, não É divide sozinho, quarto. é Ah, é individual. outro patamar, É né? individual, Que é. chinelagem. Não é, que é outra cultura, mas é individual. Mas ele ficava lá. Ele dizia, porra, mas eu não entendo nada disso. O que eu tô fazendo aqui? Ele não Mas você entendia não- os treinos, Christian? Não, ele não sabia falar. Aí ficava lá, eu ajudava ele, tava sempre na cola dele, ficava ali perto dele, tava ajudando. Ele faz assim, faz assado. Uma peça, mano. Que Quis ir frio, embora cara. logo? Quis ir embora depois da França? Né? Não, ele dizia que tava Mas muito você não frio, eu queria ir pra entendia. Bahia. Tava muito frio. Eu falei, não, aqui não dá, não entendo nada, é muito frio. Eu falei, meu, calma. Dava um tempo pra se adaptar. Falando, não dá, não consigo. Ele me chamou traíra, eu não consigo. Traíra. Traíra. Não consigo. O Vampeta surge no Vitória, né? Sim. Ele é Foi uma o Emerson, peça. foi o Emerson que a gente perguntou. Ah, Eu foi o lembrar aqui. Emerson da É. G Magazine. Ele disse, o que eu quero com Nossa, essa G Jorge Magazine? Américo. O grande Jorge Américo lembrou aqui. Ah, Foi bom. o Emerson. Não, tá louco, não dá. É uma peça. O Amaral tinha história, o Amaral era coveiro, né? Antes de ser jogador, Sim. né? Coveiro? Coveiro, sim, coveiro, foi É outro coveiro. cara fantástico também, uma pessoa muito bacana. Tu pegou ele no Grêmio, não? No Grêmio. Grêmio, jogou com ele no Grêmio, né? Grêmio. E a gente, pô, fez uma amizade boa. Até hoje, a gente tá junto. Mas aí aquele quando grupo, aqueles grupos que tu pegou no Grêmio também eram bons, né? Claro que em 2004 ele tem, enfim. O sei nosso lá. problema foi desportivo dentro do campo, mas o grupo era 2003, pelo amor de Sim. Deus. O que houve em 2004 que a coisa desanda? Cara, Porque o grupo era difícil. bom, cara. Eram bons jogadores ali. Difícil. 2003 a gente ainda tinha ali lenha pra queimar, Uhum. né? Tinha muita gente voltando de lesão, eu mesmo tinha um problema no joelho, né? Que tinha que estar administrando aquilo antes de fazer as cirurgias, isso tudo. Mas 2004 baixou um pouquinho mais o nível. E aí a coisa foi indo e chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. Né? Mas foi um ano muito difícil. Foi difícil, né? Nossa. Puxa. Nesse momento é mais psicológico, Christian? Não, é técnico mesmo. É ruim mesmo. Não tem, não Não resolve. tem bola, É não. que eu falo, ou tu vai lá, resolve, ou tu não resolve. Não tem meio Sim. termo no futebol. Tu faz ou tu não faz. Não fez, tu vai cair. Não tem o que fazer, não adianta. Não é quem resolve, não Agora, adianta. 2004 também, né? Falando de figuraças, né? Surge o Anderson também, né? Sim. No Sim. final, né? Eu peguei ele pouco. Peguei ele naquele Pega na reta Grenal. final só, né? É, na reta final que ele sobe ali. Que era uma peguei bem figuraça. pouco. É uma peça. Bom, A gente quer convidar o Anderson pra vir aqui também, não? Dois Conversa histórias dos Fiada. celulares com o Cuca, né? Sim, bom menino. Mas ali já chegou num ponto que a meninada ali... Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, entendeu? Então... Me foi. conta como é que foi a história do vestibular no Inter. Tu teve que fazer um vestibular. Christian, Alberto, Washington e Robson.
Sim. Isso aí. Todo mundo deu certo. Todo mundo deu certo, é Ou verdade. seja, todo Todo mundo mundo estudou passou. direitinho. Estudou. É Cada verdade. um depois deu certo em faculdades diferentes, mas graças a Deus todo mundo deu certo. É verdade, não. Todos bons jogadores, todos muito bons jogadores. Né? Sim, Talvez sim. o Robson, talvez o quarto da turma, né? Ele vinha É outro futebol, né? Do Paysandu, né? Isso. Mas ele também sempre foi um goleador, um cara tecnicamente muito forte. Sabe que aqui precisa ter força, né? Uhum. Ter força, velocidade e tal, mas ele tecnicamente ele era muito bom jogador, Rob Gol. E foi que deu, né? Aí eu estudei um pouquinho mais que eles, talvez. O Celso também lá, às vezes, não queria me botar muito, eu não era peixinho dele na época. Não era? Na época, depois tu virou. Que era o bruxinho dele. Eu gosto. Era o bruxinho dele, depois ele teve que me aturar, mas... Os dois de Caxias, talvez por isso. Né? Mas é normal isso, é normal. O Leandro sempre pergunta aqui pras pessoas, tu já viu o Celso Roth sorrir? Pergunto mesmo. Algumas vezes. Poucas, internamente, né? Internamente. Não, mas ele é... Ele é, né? Puta cara, muito legal mesmo. Um cara que nos ajudou muito. Não tem falar uma vírgula dele, só agradecer, porque ele foi fantástico conosco naquele ano. Porque o time de 97 é um time muito bom do Inter, né? Sim. Tem um cara que talvez seja muito subvalorizado até hoje na história do Inter, que é o Sandoval, né, Christian? Que era o motorzinho daquele time também, né? Quando ele sai, pra mim foi terrível. Principalmente em 98, ali, depois da saída dele. Que ele é o cara que fazia a bola chegar, né? Que preparava toda a jogada. Que é hoje a famosa assistência. Né? Se tu for pegar as estatísticas daquela época, Sandoval ia participar de grande maioria distribuía tudo ali na frente das assistências do time, entendeu? Era um cara, uma peça importantíssima. Mas daí acabou não tendo um acordo, acabou saindo. Foi uma perda muito, 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 muito grande. Ele foi pra onde, lembra? Foi pro Atlético Paranaense. Pro Atlético, se eu não me engano. Agora, 97 também tem o Intervém, que tava super bem mesmo no campeonato. E aí tem a famosa entrevista do Dá pro Amigão. Sim. Comendo porco, comendo peixe, comendo frango, e aí pega o Atlético. A gente sabe que dentro de campo isso não influencia grande coisa. Mas pelo menos pra torcida ficou muito marcado aquilo, Fica, né? lógico. Até pra mim fica até hoje. Tanto é que tô ouvindo aqui. Quase 30 anos depois. Fica, claro que fica. Né? Fica de aprendizado, né? Fica de aprendizado. Hoje, na estrutura que se tem hoje, a gente não ia passar por isso, né? Mas não interferiu. Não interferiu a 100%. Ajudou, talvez. Pode ter sido. Mas não interferiu a 100% no resultado do campo, entendeu? O time tinha chegado ao auge um pouco antes, talvez por isso? Eu acho que o time chegou mais longe do que tinha que chegar. Essa é a grande verdade. Certo? Com toda a humildade do mundo. Ninguém esperava que o time fosse fazer aquilo. Ah, sim, verdade, não. Foi... Era o Botafogo nesse ano. Se fosse pontos corridos, a gente ia ganhar. Entende? Tinha grande chance de ser campeão. Sim, sim. A gente liderou uma grande parte, mais de quase 2/3 do campeonato. O time já foi demais. O Botafogo agora. Mas o que acontece assim? O time, quando começa lá em 97, no Campeonato Gaúcho, ele ganha o Campeonato Gaúcho e começa, emenda a jogar o Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava que fosse acontecer isso. O torcedor dizia, meio de tabela tá bom. Essa é a grande verdade. O time deu uma resposta muito positiva. E depois, lógico, houveram problemas no meio do caminho, talvez experiência daqui, de lá, de acolá, e ganhou os melhores, porque o futebol é assim. O futebol é assim. Quem tem mais investimento, quem está mais preparado, vai ganhar. Tá aí hoje a Premier League, os caras estão chegando toda hora. Verdade. Entendeu? Toda hora vai chegar ali semifinais, finais, vai chegar os ingleses. Por quê? Porque os caras estão mais preparados para isso. É investimento, é trabalho, é tudo isso. E aquele ano foi tão louco que o Inter enfrenta o Atlético do Tafarel. O Tafarel era o goleiro do Atlético. O Tafarel pro Beira-Rio depois. Teu amigo? Jogou seleção com o Tafarel, né? Jogou seleção. Não peguei ele, não tive essa honra. Mas também é parceiro. Daqui, gaúcho também, né? Jogou no Galatasaray também. Tá louco. Ele é dono lá do Galatasaray. Fantástico, uma pessoa fantástica. A Turquia é um lugar dos gatos, né? Tem muito gato na Turquia, né? Eu nunca vi lá gato. Nunca viu? É sério? Não, eu não saía muito dentro de casa. Eu cheguei lá um frio danado. Muito frio. Vampeta. Jogava em qual temperatura? O Adilson teve aqui, nos contou da Rússia, que jogava... Menos 15, menos 20, eu acho. 8, menos 10, por aí. Eu peguei uma época difícil ali.
é pior, jogar no frio da Turquia ou no calor do gauchão? Não, eu prefiro jogar no frio da Turquia. Pega Janeiro em Santa Cruz né? Ou no São José. Meu Deus do céu. Vai queimar o sol do pé. Não dá. Melhor no frio. Não, no frio tem que se mexer mais. No calor não dá. Christian, qual é o gol da tua carreira que tu gostaria de reviver? Não, tiveram alguns. Não, Christian. Para de ser em cima do muro. Não sei. Talvez o gol do primeiro Grenal de 97. Aquele gol, ninguém dá importância àquele gol, mas eu dou muita importância. Foi o primeiro gol que eu fiz em Grenal. Ele é o mais importante pra mim. Depois os outros é a consequência daquele, porque senão eu não ia jogar mais. É verdade. Essa é a grande verdade. O primeiro é o mais importante. Lógico, tem toda a razão. depois eu não ia jogar mais. Se eu não tivesse feito aquele gol, eu ia jogar onde? Ainda mais que tu não era bruxinho do Rote. Não era. Ele sabe que eu não era bruxo dele. Ele sabe disso. Ele sabe. O Rote vai vir aqui um dia desse e a gente vai... Pra ele. Toda vez que a gente vai falar... Não era. Todas as vezes que a gente fala mal do Rote aqui, ele vai nos cobrar, eu acho. A gente não fala mal, a gente gosta. Eu não era bruxinho dele no início. Mas depois virou. Depois não teve muita alternativa. Não teve alternativa. Como é que ele ia fazer? Ia me tirar como? Ele me botou. Isso é verdade. Mas Sim. depois ele ia me tirar como? Não tinha como. Tu fala com ele hoje? Vai tomar vinho com ele? Sim. Não. Agora não. Não gosto muito de tomar vinho. Não? Então depois a gente vai ter um quadro lá do Bar do Beto. Conhece o Bar do Beto? Conheço, claro. Tu gosta? Num chopinho lá, numa cerveja? Agora eu tô mais devagar. Tu sai de dieta, né? Sim, preciso. Tá, e a gente tem um quadro que é a conversa fiada. Na verdade, é pergunta fiada. Errei o nome do quadro. A direção vai me matar aqui, mas... Vai. Tá bom. É a perguntinha, a pergunta afiada. E a pergunta afiada que eu quero te fazer é: tu te sentiu mais à vontade com a camisa do Grêmio ou do Inter? Não pode ficar em cima do muro, Christian. Desde que a gente começou, tu tá em cima do muro. Mas não é isso. Não é isso. Eu tenho uma identificação muito forte com o Inter. Não tem como. Não tem como comparar? Não é diferente. É diferente. A conexão é outra. Na época que eu jogava no Inter, claro que agora o Inter tá mais almofadinha, mais bonitinho. Tinha Coreia na tua época. É o que eu falo pra vocês. Eu sou das antigas e sou um cara muito simples. Sim. Entendeu? E Tu cresceu na Bom Jesus, nasceu na Bom Jesus, nasci, saí de lá com 11, 12 anos, fui pra Leopoldina. E aquela versão de lá, ela tinha uma conexão maior com o torcedor. Um torcedor mais simples. Tu te identificou, então, com a torcida do Inter? Com um torcedor mais simples. Entendeu? É o Inter, o clube do povo. Eu cresci ouvindo o clube do povo. E tu acha isso mesmo? Que o Grêmio é um clube mais... Não, mudou muito agora. Né? Até as questões sociais, financeiras do Rio Grande do Sul levaram a isso. Sim. Né? As reformas, estádio novo, isso e aquilo. Muita gente aí ficou no meio do caminho. Claro, afastou, né? Hoje tu vai no estádio... Vai quem tem dinheiro. Quem não tem, essa é a grande verdade. Quem não tem, tá frito, vai ver na televisão. E aí perdeu um pouco isso. E eu acho que deveria ser resgatado. Né? O que eu sempre falo do DNA dos clubes, isso e aquilo. Mas faz parte, né? Evolução. Acho que perdeu muito da alma do estádio, né? Perdeu. Aquela coisa de... Tinha a Coreia antes. Ficou bonito. Tá bonito. Tá mas bonito. antes tu tinha mais contato até mesmo, né, Cristiano? Tu saía do suplementar ali, tava, enfim, um monte de gente pendurada aí o futebol mudou. No alambrado te esperando, né? O futebol mudou. Hoje Ô, Christian, e tu jogou numa época que hoje quem te reconhece na rua já tem filho, já tem... O povo te reconhece, as crianças te reconhecem, ou o pai te mostra quem é o Christian? Às vezes. Hoje a pessoa mais jovem não conhece muito. Daí vem um pai, esse aqui jogava no Inter, era o centroavante do Inter. Entendeu? Jesus jogava, Christian. Depois quando chegar em casa eu vou te mostrar. E quando que tu ouviu a primeira vez o Pedro Ernesto gritar Jesus Christian? Não lembro. Certamente eu tava dentro de campo, na minha loucura lá. Mas foi legal. Mas pegou, né? Pegou para um lado e pro outro. Ele conseguiu mandar. Mas é do Pedro a criação do Jesus Christian. Até o Pedro hoje isso. Não sei onde é que eu tava com a cabeça. Seus culhões. Eu criei essa cobrinha. Tá bom. Nós vamos convidar o Pedro pra vir aqui. Nós vamos convidar. O Pedro é uma figuraça. Tá, deixa eu te dizer que nosso horário já tá se encerrando. Mas eu tenho perguntas ainda. Antes da senhora. Mas então vai, porque eu já vou trocar pro quadro do Bar do Beto. Perguntas ainda. Tu pegou
o Inter em duas épocas diferentes, né? Sim. Quando tu começa ali, né? O Inter da Coreia, enfim. Né? Raiz total. Raiz total. Atrasando salário. Ai, meu Deus. Exatamente. Entendeu? Torcida lá no Portão 8. Portão 8. É isso aí. Raizão. E depois tu volta em 2007 com o Inter campeão do mundo. Que Inters diferentes foram esses? É uma evolução. Para mim foi um privilégio conseguir viver esses dois momentos do clube. Né? Lá no início, como eu falei há pouco, e depois, assim, o clube já estruturado, né? Campeão. Depois eu participo da conquista da Recopa também, em 2007, Sim. Recopa Sul-Americana. A gente tem a Libertadores. Foram experiências boas, entendeu? Eu preferia lá atrás, né? Eu imagino, até porque Era mais fácil para mim, porque eu também era mais jovem. Claro. Certo? Eu era um cara que resolvia. E eu volto já depois, mais velho, para cumprir aquela missão, né? Uhum. Pra cumprir aquela missão ali de ter a oportunidade de viver aquilo. Sim. E encerrar o ciclo. E tu pega um vestiário também já de ressaca, né? Pelo Mundial, né? Que E 2007 foi muito tem isso, complicado. né, Christian? Tem isso. A gente... Aqui tem. No Brasil tem. Se tu vai na Europa, Lá não. os caras, quem tiver acomodado tá fora. Mas aqui tem. Aqui tem. Aqui 2007 foi ressaca total, É. né? Nossa. foi um ano difícil. Foi, claro que foi. Foi Foi. tão difícil que isso era o Galo pra treinar o Inter. Quer falar sobre o Galo, Christian? Não. Galo não existe, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Nós Posso vamos mais te uma antes? perguntar. Posso Claro, mais nós uma? vamos perguntar se ele leva o Galo no bar do Beto. Nada, só depois. Não tem como. Lá depois eu encontro vocês. Vão indo na frente. Será que eu não vou? Programação, oba, não vou. Não pega aquela camisa. Aquele convite de última hora, entendeu? Pá, já vou lá. Aham, tô indo. Tem uma camisa muito boa que é. Como é que é? Chega atrasando. Eu não queria vir. Não queria ter vindo, desculpa, não queria ter vindo. Tu falou em SAF no começo do programa, Christian. E Inter e Grêmio, tu acha que vão ser os últimos a optar pela SAF, pela nossa cultura? Sim. O que pode acontecer é o que já está começando aí. Eu sei que é um processo lento. É uma mudança de chave muito, muito lenta. Mas vai daqui a pouquinho Botafogo vir aqui. Curitiba ainda está se reestruturando. Uhum. Né? O Cruzeiro também. Mas eles vão vir mais fortes que a gente daqui a uns anos. Pode ter certeza. Financeiramente, com contratações, num modelo diferente. Né? Um cara não vai colocar 5, 6 milhões num jogador que não vai resolver nada. Numa SAF. Não vai. Num clube associativo ele pode pôr. Porque, né? Se não der, não deu. Como a gente está acostumado aí. Não deu, sai, troca, bota outro e já era. Numa SAF não. Se tu tem os responsáveis lá pela tomada de decisões e tal. Se não der resultado, começar a gastar dinheiro, tem orçamento, fora. Não tem política. A política é de resultado. Né? Então, a gente, como no futebol brasileiro, a gente vai precisar entender melhor isso. Entendeu? Vai demorar um tempo ainda. Vai, né? É muito recente ainda, né? Vai demorar. Precisa ter profissionais capacitados, precisa ter gente que entenda o processo. Vai demorar muito ainda. O jogador tem muita política ainda no futebol sim. brasileiro. O jogador também vai preferir jogar numa SAF, sabendo que daqui a pouco pode ser negociado, por ser um negócio, como tu falou? Imagina hoje tu jogar numa SAF que tem 2, 3 clubes. Tá? O Bahia hoje. O próprio Botafogo. Tem o Lyon. O Red Bull, o Bragantino. Todos aí, que são SAF hoje. Então, tu imagina um jovem com 17, 18 anos, com potencial, e esses clubes procurando ele para ir. Vai escolher. Ele vai ficar aqui num processo de até os 21 anos para ver se eles vão botar ele para jogar, ou ele vai para esse tipo de clube que tem um leque de opções. Que ele pode até ser emprestado. Até isso vai ser um diferencial daqui a pouco, né? Para o cara escolher, né? Claro, mas ele pode até ser emprestado para rodar em outros clubes menores do grupo. Até conseguir chegar no nível desejado e depois ser negociado pelo próprio grupo ou ser útil num dos grandes clubes que tem o grupo. É diferente, né? Muito diferente. E isso é um movimento que vai acontecer a médio prazo. Médio prazo. Médio prazo pra ti são quantos anos? Aí 5 anos. 5 anos, 5, 6 anos por aí. E entre Grêmio uma década, mais ou menos. Vai se criar um mercado paralelo, principalmente de base. Sim. Principalmente da base. Então, o jogador, ele não vai querer mais vir para esse modelo antigo. Ele dizer, não, eu vou ficar lá no... Sim, troca presidente e aí não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Tem 2, 3 clubes
dentro da mesma plataforma que eu posso rodar lá dentro. Sim. Por exemplo, os jogadores do Botafogo hoje que se destacam, eles podem jogar no Leão. Será que se eles estivessem no Botafogo, né? Dois. O Botafogo no modelo antigo, Sim. o Dois Leão ia vir foram contratar agora, eles? Né? Não iria. Não iria contratar eles. Então, tá aí, as coisas estão aí. É só precisar ter gente com capacidade para enxergar. Mas as coisas estão aí. Que bom que a gente tem o Christian para nos ajudar a enxergar. Verdade. Christian, tu quer seguir nessa linha? Não. Eu ia te perguntar se tem... O Magrão agora assumiu uma posição... Agora não, já faz um tempo. Uma posição estratégica no vestiário do Inter. Uhum. Nunca te ligaram para estar num momento desse, para fazer esse meio campo, direção e jogadores? Porque é o que o Magrão faz, né? Sim. Não. Nunca? Não. E não te interessa isso? Não. Não sei. Depende. Depende do quê? Depende com quem vai trabalhar. Se não tiver autonomia para fazer as coisas, não adianta. Aí é o que eu digo da política. Tu vai chegar lá, tu vai tentar impor algumas ideias, tu não vai conseguir, então é melhor ficar fora. Porque tu é um cara que conhece o vestiário, tu é um cara que nunca te interessou a ir por esse... Tem um amigo que me fala isso direto aí, já faz uns 2 anos. Olha aí, ó. O professor Márcio Correia, ele vai lá e diz, cara, porra, vai. Por a tua experiência, né? Quero. Tô fugindo disso, deixa eu quieto aqui. Mas tu tá fugindo de quê? De viagem? Do que tu tá fugindo? Incomodação. Também. Também. É muita incomodação. Mas é uma adrenalina louca. É que nem o jornalismo. A gente odeia, a gente ganha mal, a gente... Mas é uma cachaça. A gente, né? No fundo, a gente gosta. Exato. Então é um pouco disso. Quem sabe um dia. CBF, assim, a gente um dia vai ver Christian na CBF? Não. Não? Não. Isso aí é pra Kaká, pra Leonardo. Estes caras estão mais bem preparados. Em que sentido? Não, sentido mesmo técnico. É. São caras com boa formação. São caras que podem representar bem aí a CBF. A CBF tem que estar num estágio assim. Christian, como é tranquilo, né? Não, muito. Ele tomou um chá de camomila. Deve ter sido. Tu quer café? Não, depois eu tomo. Tu quer café? Eu tenho que olhar meu celular. Eles me mandam... A produção, eles ficam me mandando mensagem. Christian, qual é o segredo do Botafogo, hein? Olha aqui, para. Não, só um pouquinho. Márcio que ganhava beijo na careca nas comemorações do gol. Meu parceiro. Meu amigo até hoje. Me sopraram. Era o preparador físico. Que loucura! Amigo, meus amigos. Coisa boa. Parceiraço. Quem são teus amigos, assim, da época do futebol que tu fala todos os dias? Não que tu convida pro churrasco? Ou que tu vai levar no bar do Beto? Aí no bar do Beto é Renatinho. Renatinho? Renato Saldanha, que jogou comigo no Grêmio, né? É menino da base. Boa. É jovem, a gente tá sempre juntos. Trabalhamos juntos nessa caminhada aí do futebol. Amaral, Márcio. Tem alguns. Agora sim, pra não ser injusto com outros que tu vai esquecer. Sim. Mas é isso, tem alguns. Fabiano. Não, Fabiano, mas eu encontro esse mala aí. O Fabiano é vivo ainda? Não o Fabiano, o jogador, Fabiano, o Rottweiler. Não, acho que não, daí não. O Rottweiler. Já foi, já foi, Fabiano. Já deve ter ido, já. Eu acho. O Fabiano Rottweiler. Fabiano Rottweiler. Foi em 97, 8 ali. Mas aí se tu levar, depois a gente vai falar do Bar do Beto, mas assim, se tu levar o Fabiano, é bom ele pagar a conta dele, né? Porque gosta, né? Meu Deus do céu. Aí esse tempo, eu não sei onde é que eu encontrei ele. Aí ele chegou, eu falei, cara... Né? Tava num jogo festivo aí e tal. Ele lá todo comportado, eu só olhei pra ele. Não me engana. Tá indo na missa? Não tô bebendo, não tô bebendo. Eu digo, agora! Agora tu parou? Agora? Mas não tá bebendo. Agora, ordinário. Agora? Tá bom. Mas não tá bebendo por quê? Não sei. Ele disse, não, tô devagar, não tô bebendo. Não tá bebendo pouco, talvez, Meu né? Deus do céu. Mas ele é parceiro. Vamos convidar ele pra vir aqui, né? Irmão. Figuraça. A gente podia ter convidado o Christian e o Fabiano juntos. Já pensou? A gente nunca mais ia falar. Foi uma baita uma dupla, né? Nossa senhora. Sim, ele ajudava muito. Cruzava a bola certinho. Ele te consagrou ou tu consagrou ele?
É a dupla. Quem é que canta mais, o Marrone ou o Bruno? Eu tenho a minha resposta, mas não vou dar pra não... Não, Quem é que canta eu mais? não acredito nisso. O Bruno? Não, Bruno mas eu canta não mais? acredito nisso. Não? Eu acredito na tem que ter tem que ter. Tá, mas Aquela olha só... química. É, Não, mas se ele Não, cruza não e tu sai. não faz o gol, pensa. pronto, mas aí é que eu tô dizendo, mas se faz o gol deu certo, é Bruno e Marrone. A dupla deu certo, Fabiano e Christian. Agora, se errasse, era só o Bruno ou só o Marrone. Coisa, não vou... Mas eu acho que é só o Bruno que canta, mas tudo bem. O Marrone acompanha direitinho. Era que nem eu com o Fabiano. Tu gosta de sertanejo, não? Tu ouve? Não, Não. eu não O escuto. que tu faz, Christian, fora daqui? Com essa tranquilidade, tu vai pra missa? Tu vai... Não. Com essa tranquilidade, tu faz o quê? Eu fico trabalhando, fazendo as coisas. Não, mas é que assim, a gente não pode só trabalhar nessa vida. Não, eu fico com os meus filhos. A gente conversa bastante, vejo alguns jogos. Não gosto muito de ver jogo. Não? Não. Fica nervoso? Não é. Encheu o saco. Começa a perna a mexer, a perna começa a mexer. Ele incomoda. Não, a cabeça mexe. Eu digo, não tem. Corneteia muito TV, não? Não muito. Por Não. isso que eu prefiro não ver, entendeu? Então, quando tu vê, tem corneta. Não, eu analiso. Ah, não. Eu vou ver em específico, assim. Eu tenho que meio que sentir alguma coisa, olhar alguma coisa diferente. Daí eu vou lá e aprofundo um pouco mais. Mas normalmente não. Teus filhos estão com que idade? Nicolas tem 23, Rafa 15. E um deles Enzo, joga? 11. Sabe, são Oi? 3? Algum deles joga Não. futebol? Nada. Decidiram ir pro outro caminho? Sim, Nicolas já é advogado, formado. Trabalha comigo aí direto, tá sempre comigo, me ajudando nas coisas. E os outros? E os outros estão vindo. Estão sendo preparados para ir pro futuro próximo. Mas nem com os guris tu joga uma bolinha, não? Que jeito? Por causa do joelho? Não dá, não consigo mais direito. Tá, Christian, mas tu fala como se tu fosse um aposentado. É que assim, ó, pra eu jogar futebol, eu preciso me concentrar. Ah, entendi. Entendeu? Se chegar e falar, Não vamos dá jogar uma pra bola jogar. amanhã. Eu digo, eu cheio de coisa na cabeça pra resolver, esquece. Entendi. Mas agora, daqui Mas, tal dia. mas tu aí é eu vou, competitivo, assim, a ponto de... Mas Tá, claro, eu jogo, mas é pra Jogar por jogar jogar não pra valer, interessa. não... É isso? Então nem entro, Nem... Agora Nem vou. entendi. nem vou. Agora Então, pra não entendi. passar vergonha, Mas vem cá, tia, essa serenidade toda é aqui. O campo era um inferno. Não, eu sei. Era Por isso que eu tô perguntando Expulso em fora Grenal, do... sabe essa Sim, coisa sim. toda. fazer uma bandalheira, no campo. Expulso em Grenal, vai pro vestiário e fica fazendo o quê no vestiário? Via televisão lá, ficava com o Gentil na época, o Ismael ali olhando, pra ver o que ia acontecer. Ouvindo Cagar de rádio. medo. Mas já tinha feito um gol, então tava tranquilo. O Gregory foi expulso, tava tranquilo. Não, e outra, naquela época ali também eu já era um jogador de verdade, né? Sim. Dura era 6, 8 meses atrás, se fizesse uma lambança dessa, eu não jogava mais. Ah, não jogava mais. Não. Que isso acontece, né? De Sim. queimar os guris da base. Até esse é um problema que... É difícil. Sobe com os guris, aí queima os guris, aí tem uma... É. É o time. É uma equação... Tem que ter o time certo. É difícil, não é uma coisa fácil. Se o time tá bem, Mas é acho mais que tu fácil pra funcionaria lançar. trabalhando na base também, Christian. Pô, tu né? conhece todo o caminho. Algo, não é Não. todo, não é bem assim também. Um pouquinho. Mas antes, também falando sobre base, né? Antes, pode ser uma impressão de quem vê de fora. Mas eu acho que antes os guri, né, na tua época, Cristian, brigavam mais pelo prato de comida, não? Hoje já estão com o salário mais em dia, não? Mudou. São tudo Nutella hoje, né? Mudou bastante. Mudou pra melhor. Sim. Eu queria ter essa Sim, parte. pro jogador, também. sim, claro. Sim. Na minha época eu queria também. Mas isso, essa coisa de tá já... tudo organizadinho, mas Claro, eu de tava. organizadinho. Ganhando tem dinheiro, né? Tem um salário melhor já e coisa já Eu ia também ganhar não- bem na minha época. quando eu Mas tive idade isso deles. hoje também não tirou um pouco da gana dos guri? Isso é uma coisa que não tem como. Aquela coisa da sobrevivência, Cristian. Mas não tem hoje como tu vai ter que ensinar diferente. Tem que encontrar uma forma de ensinar diferente. Mudou, cara. Sim. O mundo mudou. A globalização, as coisas mudaram. Hoje a internet aí, tu consegue fazer hoje um vídeo, vira o mundo aí com milhões de sim. visualizações, coisa que naquela época não existia. Não vai voltar mais isso. Isso aí só vai avançar. Ou seja, é que eu penso assim, algumas coisas, sabe? Por exemplo, na escola. As crianças hoje, elas pegam o celular, elas têm 1 milhão de informações na escola. Como é que tu vai botar na frente de uma professora hoje, uma sim. criança dessa pra professora falar, é assim, assim. Cara, é muito difícil. Entendeu? A gente tem que encontrar Tem que uma achar maneira, meios, né? meios de ensinar de uma maneira. De convencer. É difícil.
Como é que eu vou chegar lá? Como é que vai chegar hoje um cara na base, seja lá de qual clube for, não importa, e chegar e falar pra um moleque desses hoje que tem 500 mil vídeos de grandes jogadores jogando lá e chegar e dizer pra ele, ó, faz assim. Ele vai, se fosse eu ia dizer, olhar assim, mas tu já deu algum chute numa bola? Tu sabe como é que é isso? Sabe o que tu tá dizendo? É assim, entendeu? Então, cara, é muito difícil. O Vanderlei, às vezes, eu vejo o Vanderlei Luxemburgo falar, cara, Pô, fechou? Fechou? é professor, é isso. Ele não tá falando besteira. Tem coisa ali que, porra, tu dá pra aproveitar, muita coisa pra aproveitar, porque é a realidade. Talvez ele Tipo o quê, Christian? Precisamos encontrar maneiras de ensinar essa rapaziada, essa meninada jovem, entendeu? Uma maneira mais moderna de fazer isso. Ou ter pessoas que já viveram o processo, que eles respeitem, porque tá difícil. Não? Tá difícil. Hoje tu tá botando jogadores no profissional que eles não estão formados aí, não estão prontos. Tá difícil. O processo tá complicado. Vamos pro próximo bloco? Vamos lá. Próximo bloco é aí que a gente vai entrar... Não vai entrar polêmica, que tu não é um cara polêmico, mas desses nomes que eu vou te dizer, quem que tu levaria pra uma conversa fiada no Bar do Beto ou quem tu não levaria? Sim. Bora? Bora, Sim. bora. Sim. Celso Juarez Rotti. Sim, meu brother. Agora é teu Agora brother. é. Agora é brother. Sim. Mas teve umas restrições no início. Mas tá bom, tá tranquilo, faz parte. Leva o Washington junto. Não, Leva o Bruxinho bom junto. parceiro. Aí, pô, cara, a gente... Pô, aquele grupo era muito legal, cara. Muito legal. Os caras eram fantásticos. Sério mesmo, sério, sem brincadeira. Entre 97. Muito legal. 97. Muito bom, meu. Legal. E depois ainda chega o Silvio, né? No Brasileirão. Sim. O Silvio, o sim, centroavante sim, que chegou sim. no Grêmio, Juventude. Sim. Chegou lá Vai. contra o Corinthians no primeiro jogo. Uhum. Foi apresentado. Sim. Que memória, né? Velho, né? É lógico. Não tem o do memória. Christian. É do simples, Christian? é bem Tá simples me a elogiando. memória, é bem simples a memória. A gente tinha ganho o Gauchão na quinta, no domingo, primeira estreia no Brasileiro contra o Corinthians em São Paulo, tu apresenta o centroavante, como é que eu não vou ter memória? Ah, botar no teu lugar. E o que tu fez naquele jogo daí? 3. Fez 3 gols no Corinthians pra Pacaembu. Agora pode me tirar agora. Quero ver me tirar. Pode tirar agora. Vão agora ter que fazer o me engolir. esquecer. Aí a história tá aí pra ser Não, porque contada. o Christian jogou aquele tarde, nossa. Só fiquei ali Acabou com fazendo o jogo. gol, não fiz nada. O Fabiano que resolveu. Paulinho Criciúma. Ele, Sandoval, Marcelo, os caras E em jogaram 97, o Inter ganha aqui. Foi emblemático aquele gauchão em cima de um Grêmio campeoníssimo, né? muito. Sim, timaço. Timaço. E o engraçado é que tinha churrascaria assassina na época. Uhum. Então, e a fumaça da assassina pra dentro do campo. Tinha uma hora que tu não via mais nada. Que tava E o cheiro, né? Não, o cheiro era um negócio. Não, Não via Jogando, mais, tu não via querendo mais o comer. campo. Que dava no superou, não enxergava mais o campo. Era um Quando o rua de jogo fogo. acaba, assim, tu acho que ganhou. Era um rua de fogo. Rua de churrasco. Você sentiu o cheirinho da assassina no não, campo, não? cara, depois que tu entra no campo, esquece. Esquece Não. A gente sentia. Era... Ah, bom. A gente quem, né? Na época. Não, digo, quem frequentava a arquibancada. Entendi. Torcedor, Torcedor, jornalista. geral, isso. Entendi. É. Fabiano, tu Meu irmão. paga ou ele paga a conta? A gente divide. Mas vai tomar água, Fabiano, agora, né? Não, capaz. Não? Tu acha que vai tomar água? Levar ele pro bar do Beto, tu acha que vai tomar água? Não? Não sei. Ah, meu Deus. Aqui em cima do muro, né? Muro. Adilson Batista. Meu amigo. Meu Leva? amigo, é um cara, leva. É um cara que quando ele chega no Grêmio ali em 2003, Adilson, eu lembro muito bem da conversa que nós tivemos, logo em seguida da apresentação dele. Ele falou, cara, tu vai me ajudar ou não? Ele pra ti isso? Isso. Falei, professor, eu não faço a cirurgia e vou te ajudar. Que eu tinha poder fazer a cirurgia e ficar lá quieto no meu canto. Isso em 2003. E eu seguro a onda e a gente vai lá e vira o quadro. Entendeu? Ele confiou, falou, vamos trabalhar, vamos embora. Até hoje, pô, meu amigo. Eu tenho ele como amigo, meu parceiro. Cara que eu tenho o maior carinho e respeito. Sobre o Adilson, só um parêntese, tem um momento emblemático no Grêmio, e traumático até, porque o Adilson tira o Darley do time. Foi Sim. difícil. Como é que foi isso? Foi complicado. Porque Não, era o Darley, né? É até hoje. Até hoje. Grandíssimo da história do clube. O cara fantástico. Mas foram decisões que
O Adilson tinha que tomar ali, que ele tomou naquele momento ali. Difícil, uma decisão difícil. E a gente não caiu, mas não tô dizendo que essa decisão influenciou no negócio. Mas não sei por que foi tomada aquela decisão. Mas foi um momento muito complicado. Mas deu um trauma no vestiário na época. Deu uma mexida. Foi difícil para digerir aquilo tudo. Porque foi impactante na época, imagina. Muito difícil. Tira um cara de 10 anos Danley, titular, campeão de tudo, tá né? louco, Danley, pelo amor de Deus. Mas acontece, são coisas que acontecem. Fernando Carvalho. Gosto dele. Foi ele o cara que me trouxe pra cá. A gente não é questão de nunca briguei com o presidente assim, nunca teve isso assim. E há uns meses atrás que eu tive com ele, a gente conversou bastante. E ele sabe o carinho que eu tenho e a gratidão que eu tenho por ele, pelas coisas. Naquela oportunidade de ter voltado para cá, eu tive um contato em 2003 com o Inter. E acabei não... Quem fez o primeiro contato em 2003 foi o Inter, não foi o Grêmio. Olha aí. Entendeu? Mas o que houve, então? Foi da forma que foi feito, não dava. Salário? Não dava pra fazer. E o Grêmio veio e fez. Entendeu? Essa é a E tu verdade. vinha da Europa, né? Gente, o coração, velho, fica como? Coração, velho. Não, só pensa nas contas, né? Os Que inocente que eu sou. Os boletos. Os boletos, não, claro. Pensa nas crianças, Não, no leite, na fralda. Mas o presidente tá, pelo amor de Deus, tá louco. Pessoa que eu tenho maior respeito. Ele vai querer tomar vinho, eu acho. Mas, não, mas cara, aí não dá, já disse pra ti que não dá, isso não é a minha praia. Eu até vou, mas não é a minha praia. Tá, boa. Alexandre Galo. Meu amigo. Não, esse não vou. Não? Não. Não leva ele no bar do Não. Beto. Não, levem ele, eu não vou. Pode levar ele. Leva ele no meu lugar, já, mas eu não vou. Por que, Christian? Sabe aquela coisa assim, ó, eu não sou muito eu brinco muito com as pessoas, né? Nunca tive problema com ninguém, praticamente. Muito pouco problema, assim, dentro da minha carreira. Muito pouco. Mas sabe aquelas coisas assim que às vezes não bate, não dá, forma de pensar? É normal. Ou tu acha que nesses anos todos que eu joguei futebol, eu fui amigo de todos os meus companheiros? Não. Claro que não. Lógico que não. E de treinadores também. Entendeu? O Galo é um deles. Mas nada contra. Não deu liga. Não deu. Ele tem a forma dele de pensar, a forma dele de conduzir, eu tenho a minha. Não brigaram. Não, nunca briguei. Só que fica cada um num canto. ele lá, eu aqui. Tá tudo certo. E tem bom, primeiro que o Galo foi uma E eu contratação bizarra. me posiciono nisso aí. Tu disse que eu fico em cima do muro, mas eu sou Isso ralado. aí. Que nem diz aqui, eu sou ralado. Quando tem que falar, eu falo. Isso aí. Ponto. Curiosamente, depois do episódio do Danley, o Galo chega no Inter e tira o Klemer do gol. O Christian tava em todas. Ou seja, só confusão. Só bolo. No bolo chama o Christian. Desde que eu já vivi isso, desde que eu resolvo. Não, eu fugia disso. Não, confusão. Não dá. Vampeta. Esse é meu irmão. Esse aí morou dentro da minha casa, É? comigo em Paris. É meu irmão, parceiro. Se ligar aí hoje, amanhã. Tá, vocês moraram juntos em Paris? Não tinha Ele tinha a entendido essa casa dele. parte. Ele tinha a casa dele. Mas se não entendia nada, se mudava pra tua. Só que ele não ia lá. É outro que não pode ter cachorro, que nem o Fabiano. Não, foi por isso que eu disse, eu já conheço, já tinha feito toda a leitura. Já. Por isso que eu tô falando. Já pra conhecia a peça. Ele conheço. vivia na tua casa? você. Sim. Almoçava, jantava, ficava lá. Mas ele tinha a casa Figura. dele. Tinha, mas só pra bonito, só pra dizer que tem. Não, ia lá de vez em quando, sei lá. Ficava no sofá, aí, Christian. Fantástico ele, uma figura. Leva ele no bar do Beto, então. Claro. Convida ele pra vir a Porto Alegre e diz pra ele vir aqui no Conversa Fiada. Sim, E a gente vai todo mundo pro bar do Beto depois. Não sai de São Paulo. Não. Nem na Bahia mais ele vai. Não vai. Ai, que bonito. Queria nada. sair de Paris pra ir pra Bahia, agora não vai Aí, mais pra São Bahia. Paulo, inverno de São Paulo, ele fica. É. É Gracinha. impressionante. Que figuraça. Acabou, gente. Passou voando. Ah, e os patrocinadores, calma, a gente vai falar dos patrocinadores. Christian, deixa eu te dizer, todo mundo que vem aqui, a gente traz as pessoas que a gente tem um carinho imenso, assim. Uhum. Tu é um cara que quando a gente aventou o nome, a gente falou que, nossa, muito legal, a tua história é muito legal. E a gente sempre gosta de dizer que a gente torce muito pelas pessoas que passam por aqui. É muito legal Perfeito. estar perto de ti, ver a tua trajetória, ver a tua história e ver o que tu tá construindo ainda.
Então, tu pode ter certeza que aqui deixam 5... quem não era fã, virou fã. E deixam 5 pessoas torcendo por ti. Sempre. Muito Verdade. obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a E- oportunidade de e estar aqui com vocês. Se e tiver novas compartilhar. histórias, nos conta. Tem, mas tem algumas que não dá. Ah, não quer contar? E tu não vai ligar pro Neymar? Depois eu vou mandar mensagem. Tá, Tu mas pode tem que ser escrever no o que ar. quiser, né? Manda... Pode ver o que tu quiser. Escreve aí o que tu quiser. Não, manda ser meio perigoso, melhor não. Valeu, gente. Os nossos patrocinadores, primeiro lembrando que a gente tá no Instagram, no TikTok, vai lançar no no TikTok. Spotify. No Spotify tu tem que seguir o Conversa Fiada, então bota lá pra seguir, que aí vai atualizar pra ti quando entram os novos episódios. YouTube a gente tá também, Que então... a gente faz mistério sobre quem é o... É, que não adianta nada. Você vai falar que tá a foto ali. Eu me dei conta disso hoje. Que patetice, né? Mas tudo bem. Então sigam a gente tá por lá. O Christian já segue a gente, eu acho. Se não segue, Sim. ele vai Não, seguir nós vamos hoje. organizar esse negócio aí agora. Conversa Fiada FC no Instagram. O nosso site também, conversafiadafc.com.br. Nos sigam no canal. Que mais? Spotify, já falei. TikTok, a gente tá nessa rede de jovens também. E os patrocinadores, muito obrigada. O Leandro vai dar Vamos lá. um tchau final para os nossos patrocinadores. Muito obrigada por vocês estarem conosco. E até semana que vem. Então tá, mas antes, a Moretti Souza, advogados associados, Bar do Beto, onde conversa fiada e a fiada rola solta, 4T Construtora, construindo com competência e opinião produtora, porque o show não pode parar, Frederis Turismo, Viaje Bem, Viaje Frederis, Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos, Lamieco, revestimentos ecológicos e Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil. Acesse tiofertas.com.br e A Dula. mais um cafezinho, né? Porque afinal de contas é muito Tu sério. entende de construção? Que o Leandro deu uma Mais ou letra menos, e... mais ou menos. Mas tu trabalhou com isso? Sim, tive uma passagem nisso aí. É. Sério. Foi proprietário de empresa? Nossa senhora. Futebol é mais fácil. Era dono da Zona Norte de Porto Alegre? Mais ou menos. Não é isso tudo também, não. Vai tá aumentando. Tá que nem diz meu amigo, tá aumentando demais. Que loucura. Isso é outro papo para um outro... Conversa para Episódio. outro episódio. Tem que ser o Vampeta e Fabiano, hein? Vamos, Nossa já quero, meu Senhora. Deus. Tchau, gente. Até semana que vem.